E aí, galera, beleza? Tudo bem? Vamos dar sequência aí a mais uma aula, né? Hoje eu não vou aparecer no vídeo, porque eu tô um pouco doente, então tá meio prejudicado aqui. Mas vamos seguir aí. A gente vai ver hoje um pouco sobre hibridização. Bom, então antes da gente falar propriamente sobre a hibridização do carbono, né? A gente vai olhar e ver novamente a nossa distribuição eletrônica, né, no diagrama de Linus-Pauling, que eu já mostrei para vocês na aula sobre características do carbono, mas eu dei uma leve pincelada. Hoje eu também vou passar bem rapidinho, só para a gente poder entender melhor o resto da matéria. Então, como eu já disse, né, na aula sobre características, o carbono ele tem 6 elétrons, e a gente vai jogar esses 6 elétrons no nosso diagrama aí. Então, a gente tem a nossa primeira camada, onde a gente distribuiu 2 elétrons, né? Então, ficou 1s2. E nós temos aí a nossa segunda camada, onde a gente distribuiu o restante dos nossos elétrons. Então, nós ficamos com 2s2 e 2p2, né? Totalizando aí 6 elétrons. Lembrando também, né, que a gente chama essa última camada aí de camada de valência, né? Que é onde acontece as nossas ligações. Bom, aí a gente também entra num assunto, né, num tema, que seria a teoria de orbitais, né, o esquema de orbitais, que é uma matéria que vocês vão ver melhor e muito mais detalhado com a professora de Química Inorgânica de vocês, mas eu também vou passar aqui bem rapidamente para a gente poder entender melhor o resto da matéria. Bom, então nós temos o átomo, né, a eletrosfera. Dentro da nossa eletrosfera nós temos as nossas camadas, e dentro das nossas camadas nós temos os nossos subníveis, né, que é o subnível S, o subnível P aí que mostra. E dentro dos nossos subníveis nós temos os orbitais, que é onde comporta, né, os elétrons. E cada orbital, né, que é cada caixinha dessa, né, que tá aí, cada caixinha dessa cabe no máximo 2 elétrons. E no subnível S, né, só existe um orbital nesse subnível, ou seja, só cabem 2 elétrons. Já o subnível P, ele tem 3 orbitais, então ele acaba suportando 6 elétrons, já que em cada orbital eu consigo preencher com 2 elétrons. Então, nós temos aqui, né, a estrutura do carbono no estado fundamental, né, no esquema de orbitais. E aí, a gente tem aqui essa primeira caixinha, né, que corresponde à primeira camada, corresponde meu subnível S aí, esse 1s2, onde vocês podem ver que está totalmente preenchido esse orbital, certo? Ele tem 2 elétrons, que estão emparelhados em spins opostos, então uma setinha para cima e uma setinha para baixo significam que eles estão em spins opostos. Bom, já esse segundo orbital aí, ele já corresponde ao subnível aí S da segunda camada, então ao 2s2, onde a gente distribui esses 2 elétrons aí nesse orbital, mantendo ele então preenchido com elétrons emparelhados e em spins opostos, né? Já esses 3 orbitais aí, eles correspondem ao meu subnível P aí, que também a gente encontra na nossa segunda camada, então é esse 2p2 aí, e a gente tem que distribuir esses 2 elétrons nas nossas orbitais. Então, como a gente consegue ver a configuração aí, eu acabo ficando com 2 orbitais com um elétron apenas, desemparelhados, né, e um orbital vazio. Lembrando que a gente pode classificar esses 3 orbitais aí, né, como PX, PY e PZ. Bom, então esse aí é o nosso carbono no estado fundamental, certo? Bom, a gente sabe que o carbono ele faz 4 ligações, né? E para realizar essas 4 ligações, ele precisa fazer 4 emparelhamentos, né? E para fazer esses 4 emparelhamentos, ele precisa de 4 elétrons desemparelhados. Mas como a gente consegue olhar aí no nosso estado fundamental, o carbono ele só tem aí 2 elétrons desemparelhados.
E para explicar certinho como o carbono tem a capacidade de fazer essas 4 ligações e não apenas 2, como a gente enxerga aí, a gente começa a entrar na parte de hibridização. E agora a gente passa, né, para a segunda fase aí. Como eu falei, o carbono ele faz 4 ligações e ele precisa de 4 elétrons desemparelhados para conseguir fazer. Então, o carbono agora ele vai passar por um processo de excitação. Ele vai entrar em um estado excitado, certo? Ou seja, o que vai acontecer é esse elétronzinho aí que está destacado aí com essa setinha que está escrito energia, ele vai receber uma energia externa e de acordo com a teoria de Bohr, né, que diz que quando um elétron dentro de um átomo ele recebe energia, ele acaba saltando para uma camada mais energética. Então, esse elétron ele vai receber essa energia e ele vai saltar para esse orbital vazio aí, para esse PZ que está vazio, né? E agora, após aí esse processo de excitação, né, você consegue enxergar, então, os seus 4 orbitais aí com elétrons desemparelhados, apenas um elétron em cada orbital. Mas ele ainda não está totalmente prontinho para fazer as 4 ligações. Por quê? Um desses meus orbitais é do subnível S. E o que acontece é que esse orbital ele fica um pouco mais interno do que os orbitais P. Então, se é mais interno, né, a pergunta que fica é como que ele vai ligar com os átomos externos se ele está na parte mais interninha, né, do átomo? E é aí, né, que acontece o fenômeno que é a fusão dos orbitais, né, a hibridização dos orbitais, e todos acabam se tornando orbitais idênticos. Então, agora a gente entra de fato, né, na hibridização, né, que consiste no desenvolvimento de formação das orbitais eletrônicas mistas. Alguns átomos, né, eles têm a capacidade de entrelaçar os subníveis de suas orbitais, né, como o S, o subnível S e o subnível P, originando a hibridização, né, do carbono sp, do carbono sp2 e do carbono sp3. Bom, então aí agora a gente tem os nossos esqueminhas aí. Nesse lado em vermelho nós temos o estado fundamental do nosso carbono e do lado aí em azul a gente tem já o estado híbrido dele, né? Então, esse elétronzinho aí do 2s2, ele vai passar aí para esse orbital PZ que está vazio, né? Todos eles vão ficar desemparelhados. E agora a gente tem que fazer a fusão, né, desse meu orbital 2s2, porque ele está um pouquinho mais dentro do átomo do que os outros orbitais do subnível P. Então, agora acontece a fusão, né, desses orbitais e eles ficam todos idênticos, todos emparelhados aí. Você tem, né, os 4 orbitais, cada um apenas com um elétron, né, todos desemparelhados, e aí a gente acaba formando o nosso carbono sp3. sp3, né, porque é a junção de um orbital do subnível S, né, e 3 orbitais do subnível P, por isso sp3. Então, agora nós temos novos orbitais e todos eles são chamados de sp3. Todos são idênticos e frutos, né, da fusão, como eu já disse, de um S com 3P. Todos têm o mesmo valor de energia e todos farão o mesmo tipo de ligação. Então, eu caracterizo, né, o meu carbono sp3 quando eu tenho 4 ligações simples, 4 ligações idênticas, 4 ligações sigmas, certo? A geometria do meu carbono sp3, ela é tetraédrica, né? E nessa molécula aí, o ângulo é de 109 graus e 28 minutos. Quer dizer que o ângulo, né, das ligações são idênticos, então todos os ângulos eles são iguais a 109 graus e 28 minutos. E assim a gente forma o nosso carbono sp3. Então, agora aqui a gente vai ver a formação do carbono sp2. Então, quando um átomo de carbono ele está ligado a 3 grupos, temos a hibridização sp2, que é caracterizada pela mistura de um orbital S com 2 orbitais P, restando ainda um orbital P não hibridizado, que a gente vai chamar ele de P puro.
A interação lateral de um orbital P de um átomo de carbono com outro orbital P de um outro átomo de carbono ou de um outro elemento químico dá origem, né, à ligação π. Lembrando aqui, né, que para acontecer uma ligação π, precisa de um orbital P vazio. Então, agora vamos ver aí nos esqueminhas, certo? A gente tem aí o primeiro esqueminha, né, que é o carbono no estado fundamental, igual a gente viu aí nos outros slides. Então, a gente tem aí esse primeiro orbital, que é a nossa primeira camada aí, né, o nosso 1s2, totalmente preenchido, com 2 elétrons, né, emparelhados, spins opostos. Nós temos aí a nossa segunda camada, o nosso orbital 2s2, que é a mesma coisa. E nós temos a nossa o nosso subnível P aí, que ainda está com um orbital vazio. Já esse segundo esquema aí, a gente tem o carbono no estado excitado. Então, aí, o nosso elétron aí, ele já recebeu a energia necessária para poder saltar, né, para o nosso orbital do subnível P, né, o nosso PZ, e agora eles estão totalmente desemparelhados. E o nosso terceiro esquema aí acontece realmente a fusão do nosso carbono sp2. E diferente da hibridização do nosso carbono sp3, né, a fusão vai acontecer entre um orbital s, né, e 2 orbitais p. Então, nós temos aí, né, a formação do nosso carbono sp2. Então, é a fusão de um orbital s com 2 orbitais p. Restando ali ainda um orbital do subnível P não hibridizado. Esse vai ser o nosso P puro. E é ali que a gente vai conseguir realizar a nossa ligação π. Então, a gente caracteriza, né, um carbono sp2 quando ele faz, né, dupla ligação. Quando a gente tem 3 ligações sigmas e uma ligação π, beleza? O grau dele, né, é de 120 graus. E o seu arranjo é trigonal. Essas figurinhas aí não tem nada a ver com a matéria, eu só coloquei porque o slide estava muito feio. E para avisar pra galera usar máscara e ficar em casa, é nóis. Então aí a gente tem, né, todos os dados para fazer a formação do nosso carbono sp2. Então, finalmente, agora a gente chega na formação do carbono sp. Nós temos aí o esqueminha, né? A gente tem essa primeira parte, o carbono no estado fundamental, quando ele ainda vai passar pelo processo de excitação. Esse elétron em vermelhinho, ele vai pular e vai saltar e vai ficar no orbital vazio. Depois a gente vai ter aí todos os nossos elétrons desemparelhados e vamos fazer a primeira formação do carbono sp2 aí, viu? Que a gente tem a fusão de um orbital s com 2 orbitais p e a gente acaba aí tendo um orbital p que não vai ser hibridizado e ele vai ser o nosso p puro, onde vai acontecer a nossa ligação π. E por último aí, nós temos então a formação do carbono sp, que é a fusão de um orbital s a um orbital p, resultando ainda em 2 orbitais do subnível P que não estão hibridizados. Então, aí vai ocorrer, né, mais de uma ligação π, beleza? Então, a gente caracteriza aí, né, um carbono sp quando a gente tem duplas e triplas ligações. Quando a gente tem 2 ligações sigmas e 2 ligações π, fechou? Bom, ele tem grau de 180 e o seu arranjo é linear. A gente chega no fim da nossa aula. Muito obrigada para quem assistiu, teve paciência e a gente se encontra quinta-noite.